Queridos, João capítulo 1, a partir do verso 43, a palavra de Deus diz assim: no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia ao encontro de Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, da cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem ver. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse ao seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, e quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Que coisa maravilhosa. Jesus está dizendo que a nossa geração vai ver coisas que ainda não vimos, para a glória de Deus. Uma das passagens, João capítulo 1, verso 43 até o 51 que eu li, é uma das passagens mais poderosas do Novo Testamento. Wendel, me dá mais retorno aqui, por favor. Eu estou incomodado aqui. Dá mais retorno aqui, por favor, Wendel. Uma das passagens mais poderosas que eu considero é o que lemos agora, João capítulo 1, a partir do verso 43 ao 51, quando Jesus tem esse encontro com Natanael. Uma coisa muito sincera, muito verdadeira, muito de coração. E no Novo Testamento nós encontramos vários outros encontros. E nós encontramos também, estamos trabalhando um tema maravilhoso, ele vê. E não existe um texto tão claro do quanto Deus nos vê. É interessante que Satanás, ele sempre trabalhou no coração da humanidade depois da queda. Satanás sempre tem a ideia de jogar as ovelhas contra o pastor, pastor contra a ovelha, jogar as ovelhas contra Deus e a humanidade contra Deus. Satanás, ele tinha acesso ao Pai, e por causa do pecado, da desobediência, ele quis ser igual a Deus. O seu problema foi orgulho, soberba, foi desobediência, rebelião, e ele então se volta contra Deus. E a grande missão, se é que pode dizer essa palavra, o ministério, se é que pode dizer isso, Satanás, ele tenta, desde Adão até hoje, enquanto existir gente na terra, ele vai sempre trazer essa rebelião no coração das pessoas. Você pode perceber que a tendência natural das pessoas é ter problema e não resolver, tem que partir para confusão, tem que ter divisão. Existem pessoas que vivem ameaçando família. Por exemplo, não gosto mais dessa família, então eu vou abandonar minha casa. Existem maridos que fazem isso, existem esposas que fazem isso. Existem filhos que abandonam os pais porque discordou com alguma coisa. Quando você entra em algumas empresas, você vai encontrar funcionários assim, porque não gostou do patrão, achou que o patrão falou alguma coisa além do que não deveria, e parece que emprego está muito fácil, e as pessoas estão dando as costas para os seus empregos, porque simplesmente não concordou, não gostou, se levantou contra. Dentro da igreja não é diferente. Discípulos vivem ameaçando liderança, discípulos vivem ameaçando pastor. Qualquer coisinha, já não fico mais na igreja, já vou sair da igreja. Quando na verdade, essas pessoas em qualquer segmento, em qualquer lugar da sociedade, essas pessoas elas perdem, elas deixam de crescer. Porque todas as vezes que eu começo alguma coisa e paro no meio do caminho, eu vou até estaca zero. Ninguém aqui que abandonou família, ou quem abandona a família, leva metade da família, ou metade do que construiu, para começar uma outra família. Você volta a estaca zero. Ninguém que terminou
Ninguém que começou uma faculdade e parou pela metade, vai concluir uma faculdade considerando todas as matérias à frente, não vai. Ninguém que constrói uma história dentro de uma igreja, que saindo dela vai levar parte da história para outro lugar, não vai. Então sempre voltamos à estaca zero. Aí a própria natureza nos ensina, porque as árvores dão frutos. As árvores dão frutos, igreja, olha para mim por favor. As árvores dão fruto porque elas criam raízes. As raízes, elas antecedem os frutos. As raízes antecedem os frutos. Toda transformação de Deus na vida do ser humano sempre começa de dentro para fora. E se você olhar a história das pessoas que conseguiram alguma coisa nessa vida, porque eles entenderam que as raízes são mais importantes, elas vêm primeiro do que os frutos. O trabalho, a disciplina, vem primeiro do que o dinheiro. Se você quer muito dinheiro na vida, você não pode focar no dinheiro, você tem que focar no trabalho. Você tem que se especializar em algo para que o dinheiro venha. Eu fui convidado para almoçar essa semana, eu e meu filho, o empresário levou a gente em Natal, em um lugar muito agradável, muito bom, a mesa lotada, não a mesa, o restaurante lotado, um lugar assim aberto como Natal, uma casa com um quintal grande, e estávamos lá, e o empresário que levou a gente dizendo, olha, esse rapaz aqui está tendo um êxito tremendo, mas enquanto ele não consolidou a clientela, ele sofreu muito. E hoje as pessoas vêm para o restaurante dele, é fila, não tem estacionamento. Mas quando ele estabeleceu a empresa dele, quando ele estava ao ponto de fechar, não porque ele não era bom, sempre foi muito bom, mas ele não tinha clientela, ele não era conhecido, ele tem que fazer o nome dele, ainda está fazendo. Mas ele servia com a qualidade que ele serve hoje, a atenção que ele dá hoje, a comida que ele serve hoje é a mesma desde o princípio. Mas graças a Deus a empresa dele está dando certo e daqui para frente ele vai decolar muito mais em Natal. Mas por quê? Porque foi a fase da implantação, foi a fase das raízes. Olha para mim por favor, não mexe no celular. Se todas as vezes que você enfrentar um problema, vai bater o pezinho e vai ameaçar e vai embora, ou se fica mal, abre a tua cabeça, que só quem perde com isso é você. Nós somos uma igreja, e a igreja do caminho, não estou dizendo que é melhor ou pior do que nenhuma outra, estou dizendo que a igreja do caminho é uma igreja que o Senhor levantou, e o Senhor colocou no meu coração um projeto chamado família. Nós somos uma família espiritual, e se nós somos uma família espiritual, a coisa mais natural, que já deveríamos estar vivendo isso, é aprender a lidar com os conflitos. Eu não sou da geração dos pastores antes de mim, e eu também não sou a geração dos pastores atuais. Não é coincidência eu ser um homem de meia idade, eu estou no meio, nem sou muito novinho, nem sou velho, eu estou no meio do negócio. Os pastores que já aposentaram mais velhos do que eu, eles sofreram muito, foi uma geração que sofreu muito na mão das igrejas. Por exemplo, a casa que ele morava era a casa pastoral, não era dele. O carro que ele usava era o carro da igreja, não era dele. Tudo que tinha era no nome da igreja. Se ele fizesse alguma coisa que desagradasse a igreja, ele perdia casa, perdia carro, os filhos e a mulher estavam na rua. Só que essa década, ou esses anos atrás, a igreja que maltratava e perseguia os pastores, a igreja esquecia que assim como os pastores erravam, assim como os pastores eram falhos, os membros também eram falhos. E houve uma época, Fagner, que os pastores tinham que suportar tudo dos membros, mas a igreja não suportava nada do pastor. Então você vai dizer uma verdade, você vai dizer assim, é verdade, mas bem forte. Você vai me ajudar a pregar. Vamos lá, eu tenho falhas? Não, é sim, verdade, diga é verdade, tem. E vocês estão com medo do raio cair, não vai cair o raio. Eu estou liberando você falar. Vamos lá. Eu tenho falhas? Eu tenho defeitos? Eu sou chatinho? Diminuiu.
Ou eu não sou de fato tão chato, ou você não é tão sincero. Vamos lá. Eu sou chatinho? Mas aí também você aumentou demais. Eu tenho minhas crises. Você sabe quais são? Eu lhe repreendo, César. César está aí? Você viu o que César falou? É o Vasco. Ele está igual os discípulos de Emaús, só sabe da última notícia. Coutinho voltou. E a barreira vai virar baile. Eita, tá bom, parou. Deixa eu voltar aqui para o Senhor. Eu tenho defeito, sim ou não? Quem me suporta, dá um glória a Deus. Ixi. Agora, olha para mim aqui agora. Você não vai responder, porque eu quero que essa resposta seja interior, que é mais profunda. Eu quero o silêncio da morte quando eu perguntar. Você tem defeitos? Não, engula. Você vai responder para dentro, viu, Ramon? Você tem defeitos? Você é chatinho? Você é uma pessoa insuportável? Tem gente assim para mim, ó. E tem gente que eu nem perguntei, está fazendo assim, ó. Aí você vai dizer sim, quando eu perguntar, você vai falar agora. Eu lhe suporto? Sim. Eu lhe compreendo? Sim. Lhe falta alguma coisa? Não. Está todo mundo junto na mesma panela, queridos. Nós somos uma família. Amados, se eu pegasse as minhas chateações e entrasse na unção de Chaves, todo domingo eu estava assim, ó. Porque tem discípulos que a vontade que dá é de você pegar a mão e derramar o óleo sobre a cabeça da ovelha. É um negócio impressionante. Escute aqui, queridos. A palavra está dizendo que a igreja é uma família. Nós estamos lidando com um dos textos mais profundos que foi registrado nas Escrituras. Estamos falando de alguém que achava que conhecia alguém que não conhecia nada, enquanto ele, achando que não era conhecido, aí aparece Jesus e diz que antes da fundação do mundo e antes que ele existisse, ele te conhecia. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus te conhece antes que você viesse ao mundo. Eu vou repetir, porque notícia ruim a gente recebe rápido. Se eu falasse, você não presta, você já ia enviar para 4 pessoas dizendo, eu estou numa igreja, estou dizendo que eu sou desgraçado. Processa. Escute, eu estou lhe dizendo algo, que Deus escolheu você, Deus sabe quem é você, antes que existisse planeta. O seu caso é o mesmo de Jeremias. Antes que formasse no ventre da tua mãe, ele já te conhecia. Todos os planos, todos os propósitos, Deus, ele tem o melhor para a sua vida. Quando encontramos o verso 35, ainda no capítulo 1, eu estou voltando aqui alguns versículos, o verso 35 diz, no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. Quem é esse João? Não é o João do Evangelho, é que é João Batista, o último dos profetas, o que estava anunciando, ou que foi chamado por Deus para anunciar que o reino de Deus estava vindo e estava anunciando o Cordeiro de Deus. No verso 36 ele cumpre o seu chamado quando ele diz, vendo Jesus passar, quem viu Jesus passar? João Batista. Vendo Jesus passar, ele disse em alto bom som, eis o Cordeiro de Deus. O verso 37 diz, os 2 discípulos ouvindo dizer isto acerca de Jesus. No 38, eu voltei tudo, está falando, Jesus voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhe, que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes, ou seja, onde mora? Quando os discípulos ouviram que Jesus era o Cordeiro do mundo, que veio salvar o mundo, chamou a atenção dos discípulos. Só que esses discípulos não estavam carentes de discipulado nem de palavra de Deus, porque simplesmente era discípulo de João Batista. Não existia naqueles dias um profeta como João Batista. Não existia naqueles dias um homem tão fervoroso como João Batista.
João Batista é um profeta comparado a um profeta do Antigo Testamento chamado Elias. Elias era um profeta que o seu ministério foi fogo o tempo todo. E quando vai se estudar sobre Elias, ele é meio que comparado a João Batista é comparado a Elias. Você já imaginou você ter um discipulador desse? Um profeta escolhido por Deus, que está anunciando a maior notícia do planeta, do mundo, da história, antes e depois dele. Então esses discípulos não lhe faltavam nada, mas esses discípulos tinham foco. Esses discípulos tinham fome, esses discípulos tinham sede, eles queriam mais, e se tiver mais, eles queriam mais. E por causa disso, então eles entenderam que Jesus tinha mais do que João Batista. Só que Jesus era muito interessante. Jesus não era assim aquele, nossa, ganhei mais 2, a minha igreja vai ser muito grande. Jesus nunca teve o foco de crescimento de igreja. Nossa, a Bíblia diz em João 15 que ele manda que tenhamos muitos discípulos. A multidão para Jesus era uma consequência de um bom trabalho. Porque se Jesus tivesse crise de multidão, ele já chegava na terra reclamando do Pai. Porque uma igreja que foi em vida, em terra, muito maior do que a dele, foi a de Moisés. Jesus, quando morreu, ressuscitou e ele foi para os céus, ele deixou uma igreja física de aproximadamente do tamanho da nossa hoje. Enquanto Moisés liderou quase 2 milhões de hebreus. Então Jesus não teve crise com isso. A grande preocupação de Jesus não era de onde ele veio, porque ele veio de Nazaré. Inclusive Natanael, você leu, que ele disse, por acaso pode sair alguma coisa boa de Parnamirim? Pode, você. Por acaso pode sair alguma coisa boa da família Gomes? Tem algum Gomes aqui, algum Saraiva, tem algum, sei lá, qual é o seu sobrenome? Por acaso pode sair alguma coisa boa da sua casa? Pode, você. Jesus está dizendo, pode sair, disse Natanael, alguma coisa boa de Nazaré? Pode, somente o Salvador do mundo. Dê um aplauso ao Senhor. Pode aplaudir. Pode ser mais forte, é para Jesus. A palavra está dizendo que nós não devemos nos preocupar de onde viemos. Não devemos nos preocupar com o tamanho da cidade, não devemos nos preocupar se eu moro em barraco, se eu moro... Não é isso que importa. O que importa é a revelação de Cristo plena no teu coração. Quando Cristo for revelado plenamente em seu coração, a sua vida vai mudar em todas as áreas da sua vida. Você vai ter fome, você vai ter sede, você vai ter desejo de Deus. E deixa eu te falar, o pertencimento vai entrar em teu coração. O pertencimento entra no coração de uma pessoa, e quando o pertencimento entra, a pessoa muda. Quando o pertencimento entra no coração de uma família, o pai de família pode estar vivendo a crise que for, ele não vai perder a sua família. Ele não abre mão da sua família. Por que eu prego tanto família? Porque foi aonde eu fui mais ferido na minha vida. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu acordei debaixo de uma briga do meu pai e da minha mãe, que até hoje eu não sei a razão. Minha mãe disse que era adultério, que foi traição. Meu pai disse que não, mas houve a briga. E o meu pai empurrando o portão para querer sair de casa, 2h40 da manhã, querendo arrombar o portão para sair. Eu tinha 18. Esse que está me ouvindo pregar aqui, faz assim, ó. Faz assim, Eduardo, você. Esse aqui é meu irmão. Esse aqui tinha 8 anos de idade. A encostada a ele tinha 9 anos de idade. A mais velha que eu tinha 20, e a mais nova do que eu tinha 16. 5 irmãos, tudo adolescente e 2 crianças. E o meu pai de 2 e pouca da madrugada, querendo arrombar a porta para sair de casa. E minha mãe se humilhando, implorando que ele não saísse de casa. Ele pegou um martelo, pegou não sei o que mais lá, ele arrombou o cadeado, e ele saiu. E ele ainda andou cerca de 200 metros. Eu, com 18 anos, corri atrás do meu pai, no meio da rua de madrugada. Pai, não sai de casa. Pai, volta para casa, não faz isso. Saí de casa, está decidido e não volto mais. E se você continua a me seguir, eu vou dar-lhe uma facada. Meu pai falou isso. Eu falei, não precisa me matar. Eu volto.
Eu voltei para casa e anunciei à minha mãe que meu pai não voltaria mais para casa. E ali minha mãe teve que se virar para cuidar de praticamente 3 crianças e 2 adolescentes. Eu acordei no outro dia, parei de jogar bola, de roubar manga, de ir para a praia, de brincar com qualquer garoto, e tive que agora trabalhar para sustentar a minha casa. Mas eu prometi uma coisa em vida: eu vou casar, eu vou ter uma esposa, eu vou constituir uma família. E o sofrimento, eu quero que você receba essa palavra aqui, quem está debaixo do sofrimento. O sofrimento serve para 2 coisas: ou para te matar, ou para te tornar forte. Se você sobreviver a um sofrimento, você vai ser uma das pessoas mais fortes que pode existir nesse planeta. Eu fiz uma aliança com meu Deus: eu vou cuidar da minha mãe, vou cuidar dos meus irmãos menores, e eu vou trabalhar e a gente vai sobreviver. Foi difícil, foi duro, mas a gente conseguiu. E eu disse: eu vou constituir uma família. E quando eu tiver uma mulher e um filho, eu jamais, se depender de mim, vou permitir que os meus filhos passem pela dor que eu passei. Jamais eu vou permitir que os meus filhos passem pelo trauma que eu passei. E por mais dificuldade que eu possa encontrar na minha família, no meu casamento, a minha mulher pode me perturbar, pode ser chata, pode ter crises, eu posso ser chata na vida dela, mas a minha aliança vai ser não me apartar de quem Deus me uniu. Meu pai saiu da minha casa, ele tinha exatamente a idade que eu estou pregando agora. E eu estou vivendo exatamente o tempo em que meu pai fez a pior escolha da sua vida. Porque 25 anos depois, o meu pai, já com beirando os 75, me procurou e disse: eu queria conversar com você, se não teria como eu voltar para tua mãe, mesmo velho, porque eu fiz a pior cabeçada que poderia fazer na minha vida. Fiz: pai, por mim o senhor voltava, porque era até bom ver o senhor velhinho com uma mãe, mas escute, o senhor mexeu com um negócio chamado mulher. E agora eu não sou a criança de 18, eu sou um pastor de 38. Eu posso lhe dizer que não tem mais como, mas se quiser eu tento. Tu acha que eu tive coragem de tentar? Não tive. Porque minha mulher, olha aqui para mim, a minha mãe foi uma mulher que perdeu o marido em amor. Ela amava meu pai. E não existe coisa pior quando você perde alguém que você não queria perder. Então, olha aqui, queridos. Eu vou ser bem honesto com você, que eu não tenho filtro. Eu não sei qual o nível que você dá importância à sua família. O nível que você dá importância a uma família ou o conceito de família. Talvez você não passou a experiência que eu passei. Parabéns, seu papai e sua mamãe, foi maravilhoso com você, nunca te faltou nada. Comigo faltou muita coisa nos primeiros 20 anos da minha vida. E me sequelou por muito mais anos. Então a dor me ensinou a dar valor a uma família. Escute, quando meu pai foi, era tudo que eu queria na vida, meu pai. Eu perdi o que eu mais amava. Então quando você sentar comigo, e quando você decidir ser minha ovelha, saiba que por trás dessa aparência tem um coração que decidiu não perder ninguém. E se eu decidir não perder ninguém, eu sou capaz de suportar o mais insuportável. Porque eu sei o que é a dor de um abandono e sei o que é a dor de uma solidão. A igreja do caminho está sendo construída nessa proposta. O Deus que nos vê. E o Deus que nos vê é o Deus que nos restaura, é o Deus que recomeça, é o Deus que começa, é o Deus que faz, é o Deus que muda, é o Deus que leva, é o Deus que traz, é o Deus que perdoa, é o Deus da graça, é o Deus da misericórdia. Aqui você não vai encontrar, no nosso pastorado, eu respondo por mim e pelos pastores dessa casa, você não vai encontrar um Deus que te abandona, um Deus que te reprova, um Deus que te rejeita, um Deus que não perdoa seus pecados. Aqui seus pecados são perdoados, aqui nós podemos ter nossas crises, mas aqui nós somos restaurados em amor. O verso 38, Jesus fez uma pergunta. Os discípulos foram para eles, aí Jesus fez uma pergunta: você quer o quê? É porque eu gosto de ler a Bíblia sem entender, irmão. Porque a gente romantiza demais a Bíblia. A imagem, por exemplo, que nós temos de Jesus é que Roma nos ensinou. Cadavérico, magro, com a fralda mal abanhada,
com a cara de pobre coitado. E Roma ainda nos ensinou que se um dia Jesus aparecer a nós, é um mendigo pedindo esmola. Se você negar a esmola, você está negando Jesus. E a Bíblia apresenta Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nunca foi pobre, nunca será. Ele é eternamente rico, rico em glória. Mas quando nós aprendemos religiosamente quem é Jesus, é um Jesus anêmico, fraco, sem noção do que está dizendo ou sem noção do que está fazendo. É um Jesus que não sabe para onde ir. É tipo o presidente dos Estados Unidos agora, tal do Biden. Você viu que ele foi apertar a mão do vento? Ele está tão gagá que ele saiu e foi apertar a mão do vento. Então perguntando, ele apertou a mão de quem? Não tem mais condições de presidir. Jesus não é isso. Ele está à direita do Pai. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele governa sobre tudo e sobre todos. Colossenses diz que o nome dele está sobre tudo e todos. Todos os principados e potestades estão debaixo dos seus pés. Ele é Senhor, eternamente Senhor. Dê um aplauso a ele. Só que Jesus, ele tem um foco. Diga comigo, foco. Você que não abriu a boca, deixa eu te ajudar. Quanto mais você obedece, você melhora e você cresce. Então, abre a boca e diga foco. Abra sua boca e diga foco. Se você pela terceira vez não abriu a boca para dizer foco, você sofre de um problema chamado rebelião. Você vai ser liberto. Você vai ser liberto. Diga foco. Se uma pessoa não consegue obedecer a palavra foco, você imagina em coisas maiores? Diga foco. Jesus trabalha com foco. Jesus não está preocupado com multidão, ele ama multidão, mas ele quer uma multidão no centro da vontade de Deus. Olhou para os discípulos e disse, vocês querem o quê? Quando nós nos comprometemos com Cristo, nós precisamos parar e pensar e rever o quanto é desafiador servir a Jesus. Tem um memezinho, não sei se o nome é meme, é um videozinho engraçado, de um senhorzinho de um interior, não sei de onde, pode ser até daqui, e que um repórter fez uma pergunta para ele na rua. O que é que você... como está a sua vida hoje? Ele disse, rapaz, a minha vida está muito difícil porque eu escolhi ser evangélico. Quem já viu esse vídeo? Quem já viu esse vídeo? Eu escolhi ser evangélico. E ser evangélico é muito difícil. Porque o evangélico não pode mentir, não pode roubar, não pode beber. E o evangélico... Aliás, se mentiu, já não serve para ser evangélico. Aí o evangélico não pode fazer nada. O senhorzinho está falando, ele não pode fazer nada. E ainda corre o risco de ir para o inferno. Eu estou quase desistindo de ser evangélico. É um vídeo engraçado, mas é um vídeo verdadeiro. É um preço. Não é fazer parte de uma placa que está lá fora, Igreja do Caminho. E nem os domingos você sentar confortavelmente em uma cadeira. Porque os crentes de hoje estão muito bom. Não é da minha época. Da minha época é o seguinte, pecador vai para o inferno. Hoje em dia, para você falar que alguém vai para o inferno, você tem que dar uma volta no caldeirão, para você não ser processado. Hoje em dia, meu irmão, está muito bom. Café da manhã, cafezinho, água, dor de cabeça, levanta a mão, vê um anador para você. Tem banho, tem tudo. Hoje está muito bom. Os crentes raiz da época, meu irmão, o pau cantava. Tudo se resolvia. Na base do senta aqui no gabinete do pastor, o discípulo não falava nada e o pastor disciplinava tudo e a ovelha saia dizendo amém. Nós precisamos definir essa pergunta: quem somos, o que queremos e para onde vamos. Ezequiel diz que tem águas que dão no tornozelo, tem águas que dão nos joelhos, tem águas que dão nos lombos e tem águas que vêm para submergir. Se você compreender a palavra hoje, se o Espírito revelar no teu espírito, um processo de restauração vai começar na sua vida e dentro da sua casa. Seu casamento será restaurado. Você pode ter a revelação que eu tive, porque quando eu tive a revelação de quem era Cristo, até o dia de hoje, que Deus me dê graça e ore por mim, porque eu não desisto da minha família, eu não desisto da minha igreja. Amados, eu e Raquel já tivemos problemas que você não tem noção, que todo espírito da fofoca sai da sua vida agora, e de curiosidade, para saber que problema. Já tivemos muitos problemas, muitos, mas duas coisas nunca fizemos: declarar divórcio e dormir sem se resolver, nunca.
Nunca aconteceu isso na história do Brasil. E nunca vi Raquel dizer, você tem razão. É brincadeira. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Já chegou a mensagem ali para mim. Escute, sempre decidimos pela família. Sempre decidimos pelo Senhor. Porque quando Jesus fez essa pergunta, vocês me querem para quê? Para que vocês me buscam? Vocês me buscam para quê? Hoje pela manhã eu falei, se tem uma coisa que passa rápido é o tempo. As pessoas dão muito valor ao dinheiro. Era bom que você desse mais valor ao tempo do que ao dinheiro. Dinheiro você perde e dinheiro você toma de volta. O Covid levou muitas empresas, mas a saúde veio e está trazendo de novo as empresas. Tem empresas que melhoraram depois do Covid. Tem gente que no Covid ganhou dinheiro. Então dinheiro vai, dinheiro volta. Olha para mim, o tempo ele só vai, o tempo não volta. Quem já disse essa frase? Oh meu Deus, quem dera que eu vivesse os meus 15 anos de idade. Quem aqui já queria essa frase? Quem já tomou banho de chuva na rua brincando, correndo? Faz assim. Quem já ficou na cozinha, a mãe batendo uma abacatada assim, terminou e deu para você assim o copo? Quem já? E depois você não lavou a louça? Quem já brincou assim na rua, a mãe disse, volte no finzinho da noite? Quem já brincou assim? Quem já pegou bicho de pé? Era muito bom. Você não sabia se tirava ou ficava com aquela coceirinha, né? Quem já chupou um pirulito chamado Zorro? Quem é da época do Zorro? Quem já se engasgou com a bala soft? Quem lembra dela? Aquela bala a geração nova não sabe o que é isso. Uma bala que durava 2 dias e meio na boca. Você mordia, não quebrava, você engolia, ela voltava. E ela deslizava na sua boca. Você estudava, fazia prova, a recuperação e a soft não se acabava. Quem lembra dessa época? Foi um tempo bom. Quem queria voltar esse tempo? Eu queria. Mas olha para mim, não volta. Você sabe por que não volta? Porque Deus deu uma ordem do tempo, só vai para frente, o tempo não volta. Se você entender a importância do tempo, olha para mim, se você entender a importância do tempo, queridos, você vai entender o quanto é importante a revelação de Cristo no seu coração. Quem lembra que só tinha uma televisão para 8 pessoas na família? Quem lembra? Até hoje eu não sei como minha mãe conseguia esse milagre. Reunir todo mundo em uma sala para assistir. Eu não sei explicar. Aquilo foi sobrenatural. Na minha casa, tudo que eu quero assistir eu não consigo. Porque sempre tem alguém dizendo de uma nova série, de um novo filme, eu sempre abro mão daquilo que eu quero ver. Se eu quiser assistir é pelas madrugadas. Na época, todo mundo que não queria ver Chacrinha teria que assistir. Lembra disso, Fagner? Não lembra não, né? Quem lembra do Sítio Pica-Pau Amarelo? Eu sou da época da televisão Telefunk. Preto e branco. Se quisesse colorido, meu pai comprava no centro uma tela de 3 cores, tipo raio-x de pulmão, que você bota. Aí botava um roxo, um azul e um amarelo. Era o nosso colorido. Mas eu sou de uma geração ótima, que saiu da geração preto e branco e veio geração colorida. E meu pai sempre gostou de televisão grande. E ele comprou uma televisão gigante colorida. O que é que nós queríamos como família? Ver a Emília colorida. Quando começou o Sítio Pica-Pau Amarelo, que Emília apareceu, era como uma igreja em casa, era um quebrantamento. A gente agarrando um ao outro, chorava. E a gente via Emília colorida. É um tempo que ele não volta. Hoje chegou o celular na mão de cada um, televisão no quarto do churrasco na sala, fora os tablets, e hoje todo mundo nos seus compartimentos vendo o que quer. Somos uma família, mas diferente dessa família, que eu estou ativando aqui a sua memória e as suas saudades. Jesus está dizendo assim, o que é que vocês querem de mim? Vocês estão me procurando para quê? E os discípulos disseram, sabemos que tem mais. Somos gratos a João Batista, mas sabemos que tem mais. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor vem te abençoando ano após ano. Mas deixa eu te falar.
Os 6 meses que faltam para 2024 é infinitamente mais do que 10 anos que já passou na sua vida. E quero te dizer mais, quando você virar 31 nessa igreja, o que te espera no ano de 25 não vai se comparar ao que Deus tem em 24. O que Deus espera de nós? Deus espera de nós uma resposta. Deus espera de nós um relacionamento. Deus espera de nós um posicionamento. Quando Jesus nasce, Natanael ainda era uma criança, verso 47 ao 49. Nós precisamos entender que no verso antes 45, ele afirma ter encontrado a quem ele esperava. Amados, o que é o evangelho? Verso 46. O verso 45 e 46, o evangelho é maravilhoso, porque André recebe uma notícia, Filipe recebe a notícia no discipulado, que ele é o Salvador e ele está encarnado. O que é que André faz, o que é que Filipe faz? Primeira coisa que eles fazem é sair da casa de Jesus. A segunda coisa é procurar os mais próximos para entregar uma boa notícia. Queridos, você nunca vai fazer o melhor que você quer fazer para quem você não conhece. Você vai fazer o melhor para alguém que você conhece, e para alguém que você ama, e para alguém que você quer o melhor. Queridos, se você tem uma esposa, faça o melhor para ela. Esposa, se você tem um marido, faça o melhor para ele. Se você tem filhos, faça o melhor para os seus filhos. Se tem uma coisa que eu treino, que eu sou uma referência para vocês, uma delas é a valorização das pessoas em vida. A Bíblia diz, você quer exortar alguém, chame à parte. Mas você quer honrar, honre publicamente. Sim ou não? Sim ou não? Igreja do Caminho, me dá um discípulo aqui, ou uma discípula que você considera assim, homem de Deus. Me dá rapidamente aí. Diz aí um nome que você considera assim, apóstolo. Essa pessoa tem crescido na igreja. Me dá um nome aí. Eu sei que tem vários, mas chuta aí, vamos dizer que todo mundo vai dizer um nome aí. Oi. Pode falar. Fala. Se eu falasse assim, vamos falar da vida dos outros. Né? Me dá um nome aí de uma pessoa que você considera assim, rapaz, é leal, é crente, é fiel, homem e mulher. Eu ouvi Johnny. Johnny está aqui? Está lá atrás, perdeu a honra. Mulher, faça um jantar para ele hoje maravilhoso. Eu ouvi Ramon. Cadê Ramon? Fica de pé, Ramon. Vamos aplaudir a Ramon. Recebe, Ramon? Me dê o nome de uma mulher. Vixe. Leilane. Cadê Leilane? Fica de pé, Leilane. Fica de pé. Vamos aplaudir a Leilane. Queridos, quando eu vejo qualquer pregador pregar, eu amo uma boa palavra. Mas quando é o meu filho pregando, eu babo. E agora estão dizendo assim, você está pregando meio como um apóstolo. Aí eu babo. Aí eu me digo, mãe, cadê ele? Vem cá, meu pregador favorito. Pode ser mais rápido, viu? Tem a noite todinha aqui. Ele já está se achando. Pregador. Vamos aplaudir esse pregador. Querido, se você... Fica aqui, filho. Se você não der importância, quem está em vida, a sua vida não vai ter sentido. Se tem uma coisa que faz mal às pessoas, é a felicidade do outro. Meu irmão, eu não estou aqui me expondo, eu estou aqui dizendo, eu me esforço para fazer. Eu estou dizendo aqui a importância de você dar valor ao que Deus te deu. Aquele Rafinha Bastos, um comediante, não gosto muito, não é dele, das piadas dele, que é muito ácida, muito etc. Mas eu estava vendo hoje uma piada que ele disse, mas uma piada que é uma verdade. Ele disse que postou uma foto, eu, minha esposa e meu filho indo para São Paulo, aquele lugar, comparam com Gramado, que é meio parecido. Lugar. Campo de Jordão, ele postou, estou indo para Campo do Jordão, mostrou a estrada, o filho e a esposa, feliz da vida. Só que logo em seguida, Neymar postou uma foto, comprei um navio. E ele olhou aquilo e disse, eu não quero mais ir para Campo do Jordão,
Eu não quero mais a mulher que eu tenho, nem o filho que eu tenho. Eu quero o navio que Neymar tem. O que ele quis dizer de forma engraçada é o efeito do que eu vejo. Aí depois ele viu uma outra foto que Neymar postou com uma moça muito bonita, uma mulher linda. E Neymar disse, agora com o navio, com a minha nova namorada, indo viajar. E ele botou embaixo, Neymar, a hashtag Deus nos abençoando. Rafinha Basta disse, não, Neymar. Não é Deus nos abençoando, é Deus te abençoando. Porque parece que Deus parou o mundo, disse Rafinha Basta, para abençoar Neymar. Então Rafinha Basta disse uma coisa de forma engraçada, mas ele disse uma verdade. Nós estamos deixando de curtir o que temos para botar o olho no outro do que está conquistando. Eu valorizo meus discípulos, eu honro, acabei de honrar agora Ramon, acabei de honrar Leilane, mas eu tenho um filho que Deus me deu. Então eu preciso gerar uma relação com ele. E porque Deus me deu. Ou você acha que a minha relação com Gabriel é legal porque Gabriel é perfeito, não é, filho? Você não peca, não me dá trabalho, não me dá dor de cabeça, você é um menino de ouro. Se derreter... Maravilhoso. Queridos, se eu não entender esse tempo, que tempo? O tempo que você está vivendo. Segura na mão da pessoa que está do seu lado. Segura na mão da pessoa que está do seu lado. Marido e mulher demora mais a segurar. Segura na mão da pessoa que está do seu lado. Agora olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, eu vou resgatar esse tempo. Olha para a pessoa, não olha pra, a pessoa fala olhando para mim, olha para a pessoa que você está segurando e diga, eu vou resgatar esse tempo. Não há tempo de olhar para trás e nem de pedir que o tempo volte, mas o tempo é de restaurar a nossa caminhada, restaurar a nossa jornada, descobrir o que temos de melhor e viver o melhor que Deus tem para nós. Olha para a pessoa e diz assim como Jesus perguntou aos discípulos, o que queres? Ele está nos perguntando hoje, o que juntos vamos fazer, como família, como igreja. Agora olha para a pessoa, ainda continua olhando e diz assim, você não acha que a gente está perdendo tempo com coisinhas tolas? Antes que gere uma briga, diga assim, eu concordo. Diga, vamos resolver essas coisinhas e vamos aprender a deixar para trás o que é tão efêmero, o que é tão pequeno, o que é tão insignificante, e vamos viver o melhor de Deus. Existem águas que dão nos nossos joelhos, nos nossos lombos. Existe uma promessa que é para a gente submergir para a glória de Deus. Quem recebe essa palavra? Você aplaudiu isso? Quem falou de coração aqui, dá um glória a Deus. Agora volta para a pessoa. Não terminou não. Agora vem a parte que a faca vai entrar. Olha bem nos olhos da pessoa. Não interessa se é irmão na fé, aproveita logo. Família, marido e mulher, melhor ainda. Olha nos olhos da pessoa e diga assim, então eu tenho que te pedir perdão. Diga assim, me perdoe por tudo que eu fiz. Eu não vou perder a nossa família, não vou perder a nossa unção, não vou perder a nossa igreja, não vou perder o nosso discipulado. Eu assumo ser parte restauradora da nossa aliança. Dá um abraço nessa pessoa e recomeça a sua história. Olha aqui para mim. Na ministração passada, eu tenho um discípulo aqui da casa que estava 1 ano sem falar com um membro da família. E quando eu terminei a pregação, no dia seguinte, a pessoa foi a essa pessoa da família, 1 ano sem se falar. Por causa de um culto de domingo, libertou a pessoa por 1 ano.
E a pessoa mandou de volta: apóstolo, criei tanta coisa na minha cabeça, achei que ia dar tudo errado. E hoje, graças a Deus, eu e essa pessoa da minha família estamos completamente restaurados. Muito obrigado. A sua palavra de 50 minutos me libertou de uma escravidão que já estava há 1 ano. Então Deus está fazendo obra aqui. E Deus vai concluir toda a boa obra que Ele começou. Diga: o Evangelho é boas novas. Diga: e as boas novas é compartilhar com o mais próximo. Diga: o meu GC vai alcançar os mais próximos. Diga: eu vou alcançar os meus melhores amigos, os mais próximos. Se todo mundo aqui alcançar o mais próximo, vai faltar cadeira para esse lugar aqui. Vai faltar espaço para esse lugar aqui. Porque o Evangelho é levar as boas novas aos mais próximos. Dê um aplauso a Jesus. No verso 45, André afirma ter encontrado o Salvador. A Bíblia diz no verso 45, 46, que Moisés e os profetas anunciavam. Então Natanael e Pedro, eles esperavam a Jesus baseado nas Escrituras. Quem espera a volta de Jesus aqui? Baseado em quê? No que diz a Bíblia. Ele vai voltar, sim ou não? Ele vai voltar. Só que tem uma diferença: nós estamos esperando a segunda volta. Natanael estava esperando a primeira. Então, assim como Jesus veio a primeira para Natanael, Jesus virá para nós. E todos nós vamos receber a promessa de viver eternamente com Ele. Só que Natanael foi incrédulo por um momento. A sua fé foi limitada, presa ainda nas informações do passado, ainda nas Escrituras. Ele não sabia que as Escrituras se movem. Se ele sabia, ele esqueceu. Não sabia que Jesus já estava entre eles. Ele estava esperando o Messias, mas o Messias já estava encarnado, andando por onde eles passavam. A sua incredulidade e o seu pouco conhecimento não permitiu algo tremendo: que o novo já tinha chegado. Deixa eu te dar uma notícia. Eu falei pela manhã e disse: vou falar à noite. Eu estou falando aqui em nome do Senhor. O Senhor hoje está mudando a sua sorte. O Senhor hoje está mudando a sua sorte. Isso significa que o novo na sua vida não vai começar. Ninguém aqui vai dizer: eu recebo o novo quando chegar. O novo já chegou. O que está acontecendo com você, o que aconteceu com Natanael. Talvez você esteja preso em alguma coisa do passado, talvez preso em algum pecado, em algum trauma. O Senhor vai te libertar de tudo isso e Ele vai te colocar diante do novo. Assim como o novo se apresentou a Natanael, o novo vai se apresentar diante de você. O novo tempo começou na sua vida. Você pode se preparar. A palavra profética que eu liberei aqui já está se cumprindo. O Senhor acelerou um avivamento sobre nós. O Senhor acelerou o novo tempo sobre nós. O Senhor mexeu, mudou o relógio celestial para nos alcançar para a glória do nosso Deus. Toda incredulidade, toda dúvida, todo medo está sendo removido na sua vida. E o mais provável que vai acontecer serão os sinais que Ele vai aumentar. Sabe por quê? Porque Ele disse a Natanael, quando Natanael o questionou: por acaso vem alguma coisa boa de Nazaré? Ele poderia responder: tem. Mas André não respondeu só isso. Ele disse: vem e vê. Você sabe o que significa isso? Que André experimentou com Cristo um dia de comunhão. E tem uma canção que diz assim: um dia na tua presença vale mais do que 1000 longe do Senhor. Um dia na presença de Deus vale mais do que 1000 que o mundo nos oferece. Natanael olhou para André e André disse: eu o vi, eu convivi com ele, eu passei o dia ouvindo as suas palavras. Então, Natanael, não adianta eu ficar só te falando. Você tem que vir, e você tem que ver, e você tem que beber o que eu bebi e comer o que eu comi. O meu espírito foi alcançado e o teu espírito será alcançado. Sabe por que o mundo não acredita no ex-fulano, o ex-praticante de tal coisa? Não existe o ex, o mundo não acredita no ex.
O reino de Deus prova que existe o ex alguma coisa. Porque esses que chamam de ex, eles se tornaram ex na boca de muitos, porque eles se tornaram filhos diante de Deus. Porque eles viram a glória, eles provaram da glória. Eu não estou pregando aqui a importância só de você ouvir o que falaram. Ouvir o que falaram é um passo, mas você precisa viver o que falaram para você. Estenda suas mãos, por favor. Não importa quem esteja nesse auditório, não importa quem esteja online, eu não sei nem quantos estão online, mas eu quero te liberar uma palavra. Não são os teus pecados que vai impedir de você receber isso. Não vai ser o que as pessoas te julgam. Essa casa não tem obrigação de julgar ninguém. A missão dessa casa é amar as pessoas. Até porque nós corremos o risco, estenda a sua mão, nós corremos o risco de algo muito sério. Você condena o pecado de uma pessoa e que provavelmente você esteja pecando até mais. Porque religiosamente você está bem posturado, mas você está sem vida com Deus. Então estenda as suas mãos. Que a misericórdia do Senhor alcance você. Eu quero você de mãos estendidas, porque eu quero profetizar sobre sua vida. Esse vem e ver significa que coisas maiores Natanael ia começar a ver do que apenas as Escrituras. Então eu quero liberar sobre a sua vida essa palavra. A partir de hoje, e tu não te assusta, porque até antes de meia-noite hoje, ele já vai inaugurar na vida de algumas pessoas o que eu vou falar. E vai ser a semana toda assim, o mês assim, e o ano inteiro vai ser assim. O Senhor vai colocar diante de você sinais maiores. O Senhor vai colocar diante de você respostas absolutas do que você tanto clama e espera. O Senhor vai colocar diante de você o sim e o não de forma objetiva e clara. A partir de hoje, o Senhor acelera um novo tempo na sua vida. O Senhor acelera um novo começo na sua vida. E eu quero lhe dizer que a partir de hoje, tudo aonde você já foi enganado, o Senhor remove todo o espírito de engano. E Ele vai colocar hoje, vem e vê. Ele vai se apresentar diante de você. Eu só peço a você que estenda as mãos e receba. Eu quero lhe dizer na autoridade do nome de Jesus, assim diz o Senhor sobre a sua vida. O Senhor está abrindo portas na sua direção. O Senhor está tirando toda escama dos seus olhos. O Senhor está tocando na sua audição. Eu quero que você receba isso agora. Eu libero essa palavra. O Senhor está alcançando agora o teu espírito. E a minha oração por você como profeta é que a palavra que está sendo ministrada possa entrar como uma semente no teu espírito e vai florescer muito rápido. Você vai ver coisas que nunca viu, você vai ouvir da parte de Deus o que você nunca ouviu, você vai receber presentes da parte de Deus que você nunca recebeu. As portas que estavam fechadas, elas não estavam fechadas porque elas estavam fechadas porque não eram portas para a sua vida. Mas hoje o Senhor vai começar, eu profetizo, abrir portas na sua direção. Portas que o Senhor quer para você. Se o Senhor não te entregou portas abertas antes, porque não era o tempo, mas o tempo chegou. Esse encontro de Natanael, ele é extremamente profético. O Senhor abriu essa porta para você. Diga comigo, com as mãos estendidas, diga: eu recebo os sinais, a clareza e tudo que foi liberado do teu trono na minha vida agora. Bote a mão no seu coração assim, as duas mãos, e diga: essa palavra é minha. Para terminar, cheguei no final, verso 47 ao 49. A Bíblia diz que Jesus vê Natanael e afirma: coisas maiores você vai ver. Só que Natanael, bem limitado, olha para Jesus e diz assim: o Senhor me conhece? Por que o Senhor afirma essas coisas ao meu respeito? Sabe por que é bom estudar a Bíblia? É bom estudar a Bíblia porque quando a revelação vem, você recebe um entendimento em um nível que você não tinha noção.
Quando Jesus aparece diante de Natanael, ele já chega afirmando quem é Natanael. E Natanael disse: você me conhece? Jesus disse: eu te conheço. Eu te conheço quando você ficava debaixo da figueira. Você sabe o que significa figueira para Natanael? Significava um segredo, que só quem sabia do segredo era a sua mãe e ele. Mas ninguém, nem o seu amigo mais íntimo sabia do segredo. Você sabe por que é importante conservar boas amizades? Porque no dia que você não conseguir resolver, o bom amigo resolve por você. Então olha aqui para mim, André não sabia dos segredos de Natanael, mas Jesus sabia. E o texto nos ensina algo tremendo. Quando você sai de João capítulo 1, olha aqui para mim, esquece o pessoal do louvor que está vindo, eu quero que você olhe para mim aqui. Aqui está o coração da palavra. Quando você vai para Mateus capítulo 2, a Bíblia diz que Jesus nasce, diga amém. E Herodes coloca uma perseguição ferrenha, porque Herodes, sabendo que o rei iria nascer, com medo de uma questão política, e ele se sentiu ameaçado, ele então manda matar, diga, manda matar. Isso está em Mateus capítulo 2, ele manda matar todas as crianças de 5 anos abaixo. Uns falam 3 anos abaixo. Houve uma chacina naqueles dias. Se você ler Mateus capítulo 2, eu não tenho tempo aqui, mas eu estou te dando o capítulo, se você ler, você vai ver que um anjo aparece para Maria, José e Jesus, recém-nascido, e o anjo pede para que Maria e José fujam para o Egito, até acabar a matança das crianças. E Maria e José obedecem, eles vão para o Egito, e ficam no Egito aproximadamente de 2 a 3 anos. Nesse tempo de matança das crianças, e não foram poucas que morreram, alguns estudiosos afirmam que 100% das crianças morreram, ou quase 100% das crianças morreram. No meio dessa meninada toda, estava um garotinho chamado Natanael. A mãe de Natanael pega Natanael e foge da perseguição, obviamente querendo que o seu filho não morresse. E ela encontra uma figueira. E quando ela chega na figueira, ela vai para debaixo da figueira e ela começa a chorar muito. E ela cava um pouquinho o chão e cobre Natanael com as folhas da figueira. E ali ela começa a orar. Ela começa a clamar dizendo: Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, eu te peço por favor que meu filho não morra, que ele viva, para que ele veja quem o salvou. E ela começa a clamar, como? Em alto bom som. Quantas vezes? Todos os dias. Por quanto tempo? Por anos. E quando Natanael completa 8 anos da idade de Natã, que completa 13 anos da idade de Rian, que ele começa a ter um entendimento, quando ele completa os seus 16 da idade da minha filha, a mãe começa a contar os feitos. E um dos feitos que ela começa a contar foi o livramento que Deus deu a ela, salvando ela e o seu filho. E a cena é essa. Natanzinho agora, Natanael numa mesa, ouvindo a mãe dar os relatos. E a mãe disse assim: filho, as escrituras não falam que Moisés, quando pequenininho, lá no Antigo Testamento, quando Faraó mandou matar todas as crianças, para que parasse o crescimento dos hebreus, aí Moisés foi lançado no rio Nilo, que por ironia do destino, quem cria esse garotinho é o próprio Faraó. Natanael, já um pré-adolescente, diz: sim mãe, lembro disso. O milagre que aconteceu com Moisés, no meio daquela chacina de todas as crianças mortas, Moisés sobreviveu e se tornou um grande líder, porque Deus foi com ele. Sim mãe, é verdade. Natanael, deixa eu te falar uma coisa. Quando você ainda é criança,
houve uma perseguição, onde centenas e milhares de crianças morreram. Mas eu encontrei uma figueira, que a figueira para o judeu é uma árvore que representa a paz e a segurança. E eu te coloquei ali, eu te cobri sobre folhas, e eu clamava para que o Salvador te guardasse, e Ele te protegesse. E pedi mais, que você tivesse vida para que os teus olhos pudessem ver o Messias. Uau! E Natanael foi criado o tempo todo assim. E a mãe dele com certeza disse para ele: faz uma aliança com teu Deus, você vai crescer como homem segundo o coração de Deus. Queridos, domingo passado nós ungimos aqui as crianças. Queridos, tinham crianças aqui que elas choravam fazendo alianças com Deus. Teve garotinho que disse aqui: eu vou às nações da terra, mas eu vou levar o evangelho por onde eu passar. Eles choravam aqui. Eu estou com relatos de pais, de crianças domingo passado, que durante a semana as crianças choravam em casa, quebrantados de todo o coração, porque fizeram aliança com Deus domingo passado. Eu vim explicando para a Alicia, eu entrei no carro, o som que Gabriel anda no carro é um som muito alto. Gabriel só sabe ouvir som alto em casa, no carro. E quando a Alicia ainda era namorada, noiva, eu falei: você tem certeza que você vai casar com o meu filho? Por quê? Porque ele só escuta som alto, ele é músico, e músico tem um cérebro diferente. Ele faz tudo pensando em música. Aí você vai ouvir música 24 horas, você quer casar? Eu quero. Então você vai ouvir música. E hoje eu entrei no carro para ele me trazer para o culto. Quando eu entrei no carro, era um som tão alto, tão alto. Eu fiz: eu quero. Ele baixou o som. Eu fiz: Alicia, sabe por que Gabriel escuta som alto? Eu não sou músico, eu não canto. Mas eu estou falando de mim. Se tem uma coisa que eu considero importante no meu devocional, é um som muito alto. Eu estou falando de mim, não é doutrina. Para mim, vamos ser bem grosseiro aqui falando, para mim Deus só desce se o som estiver alto. É tanto que Raquel, quando eu estou no meu devocional, ela bate na porta: João, você está ouvindo, mas o condomínio todo também está ouvindo. Eu quero que o mundo ouça. E quando eu começo a chorar no meu quarto, e quando a glória de Deus vem, o botão vai aumentando, e eu estouro os botões. Quando é Deus, acabou-se o som, e eu começo a gritar mais do que o som. Olha aqui para mim, Gabriel, o que está aqui, ele cresceu ouvindo e vendo isso. Ele recém-nascido, eu botava Gabriel no centro da minha cama, eu ficava meio que de joelhos, e eu orava o tempo todo pela família, e quantas lágrimas caíram sobre Gabriel, e a saliva vai junto também. E tinha hora que Gabriel até orava, mas era muito criança. Gabriel ficava assim, muito brincando com um carrinho na cama, um carrinho da Hot Wheels, empurrando no travesseiro, e quando ele ia sair, eu puxava ele, e ele olhava para mim assim, e ele ficava com o carrinho, e eu profetizando sobre a família, profetizando sobre a casa, profetizando sobre ele. Eu fiz isso com minha filha Sara, eu fiz isso com minha filha Radassa, o tempo todo profetizando. O que eu quero te dizer é que a mãe de Natanael, o tempo todo profetizando, o tempo todo declarando, o tempo todo: meu filho não vai morrer, meu filho vai ver o Messias, meu filho vai conhecer o Messias, essa promessa será cumprida. Eu quero te dizer que não é diferente com você. Hoje você vai se levantar no poder do Espírito Santo, você vai pegar a tua família, você vai pegar a tua casa, você vai pegar quem mais ama, você não vai olhar para os problemas, você não vai olhar para aquele que te cerca, você vai profetizar sobre a tua casa, você vai profetizar que você ama, você vai orar, você vai profetizar, porque vai chegar uma hora que vai cumprir. As sementes que são chamadas intercessão vai se transformar em milagre. Eu quero profetizar na autoridade do nome de Jesus: os céus estão abertos na sua direção. Os céus estão abertos nas suas direções. Existem pessoas que dizem assim: mas me ensinaram que eu tenho que fazer isso, me ensinaram que eu tenho que fazer aquilo. Você só precisa olhar para o céu no teu secreto e dizer: Pai, eu estou aqui, eu apresento as minhas necessidades, eu apresento a minha família, eu apresento os meus sonhos, eu apresento os meus projetos, eu apresento tudo diante do Senhor, porque Tu és um Deus
Deus que prometeu, Tu foi o Deus de Moisés que cumpriu, Tu foi o Deus de Abraão que cumpriu, Tu foi o Deus de Isaac que cumpriu, Tu foi o Deus de Daniel que cumpriu, Tu foi o Deus de Moisés que cumpriu. Tu és o meu Deus e o Senhor vai cumprir. Olha para mim, por favor. Jesus disse: Natanael, eu te conheço da figueira. Você sabe o que Natanael conseguiu entender com essa declaração? O Senhor descobriu o meu maior segredo. Natanael disse: eu te conheço e eu te vi quando tu ainda era criança, quando você estava debaixo das folhas e a sua mãe doutrinou o teu coração para mim. Natanael, tu está me conhecendo agora, mas eu te conheço antes que tu existisse. Natanael, os meus planos para você serão cumpridos. Sabe por quê, Natanael? Porque tudo que você mais queria na vida era me conhecer. Então, Natanael, eu que livrei você da chacina, eu que te livrei da morte, eu que ouvi a tua mãe, eu estou aqui para dizer que tudo que a tua mãe intercedeu, todas as palavras foram ouvidas e guardadas, mas era necessário o tempo, e o tempo chegou agora. Escute aqui você, eu quero que você me ouça. Talvez você possa estar abatido, talvez você possa estar um pouco frio espiritualmente. Ninguém aqui tem o direito de te julgar, porque ninguém está com você nas suas lutas, ninguém está com você nas suas angústias, ninguém está com você na sua dor, no sofrimento. Mas Ele, o detentor da promessa, Ele sabe do que tu passas no teu amanhecer, no teu levantar e no teu deitar. Ele sabe do teu coração, Ele sabe do teu coração mais do que eu, Ele sabe do teu coração mais do que os mais íntimos teus, Ele sabe. E Ele veio aqui para te dizer que Ele vai inaugurar um novo tempo na sua vida. Ele vai inaugurar um novo tempo na sua história. Eu quero te dizer que Ele é o único que pode chegar no teu coração e falar tudo ao teu coração, porque Ele é o único que pode. Assim como Ele apareceu a Natanael, Ele está aparecendo aqui agora e vai dizer: eu sei dos teus segredos mais profundos, eu sei das tuas angústias mais profundas, eu sei da tua frieza, eu sei da tua distância, eu sei do quanto você está perto, eu sei do que você precisa. Então sabe por que Ele está aqui? E eu sinto a presença real do Espírito Santo nesse lugar. Você sabe por que Ele está aqui? Porque Ele quer com alguns recomeçar, com outros Ele quer recomeçar, com outros Ele quer perdoar, com outros Ele quer restaurar, com outros Ele está dizendo: não te importa quem te abandonou, não te importa o que você passou, o que importa é que eu estou aqui e eu te vi também debaixo da figueira. Ele sabe o que você falou hoje, Ele sabe o que você passou a semana, Ele sabe como foi o teu mês, Ele sabe tudo. E Ele hoje, Ele quer te trazer paz, segurança, alívio, e Ele quer te trazer respostas. Vai te preparando. Esses dias serão sobrenaturais na sua vida. Eu declaro como um profeta sobre essa casa: vai te preparando, que você não tem ideia do rebuliço que Ele vai fazer na sua vida. A única coisa que Ele espera de você é que você faça como Natanael. Eu não quero saber de lugar, de outro lugar. Eu quero saber que a Igreja do Caminho é uma videira. E o Senhor me colocou aqui. E aqui está sendo revelado o que é mais de oculto em você. Quer receber essa palavra? Quem se expõe a essa palavra? Abre os seus braços. Mas abre os seus braços assim. Abre os seus braços assim, ó, aberto de verdade. Mostra para o Pai. Mostra para aquele que conhece os teus segredos. E nós vamos entrar numa adoração profunda. Eu só quero as pessoas desse auditório que entrem em uma adoração profunda, para que
que o Espírito Santo chegue no teu espírito e traga conforto, paz e provisão sobre você agora. Enquanto você adora, os milagres do Senhor sejam liberados nesse lugar para a glória de Deus. Comece a receber enquanto adora a presença gloriosa do Espírito Santo.